Feliz 2026, tô aqui com meu amigo Matheus Nogueira, que agora é meu médico, como vocês viram na virada do ano, né, Matheus? Fiz minha avaliação metabólica, descobri alguns detalhes da minha saúde em termos de porcentagem de gordura corporal, de massa muscular, e minha expectativa esse ano é seguir a orientação do Matheus, o planejamento dele, para ser um ano de alta performance, né? Focar não no resultado estético, mas em prevenção de saúde. Será que eu consigo esse ano? Com certeza, Igor. O Igor, né, muito atarefado aqui, o nosso chefe aqui, o head aqui da clínica, o fundador, né, da clínica, muito ocupado, mas tem que cuidar da saúde. Ele não tá mal não, tá bem, né? Ele sempre fez atividade física, né, Igor? Uhum. Só que vai ter que tirar um pouquinho o terno e ir ali pro parque, ali, ó, com o pessoal, né? Não tem como, né? Fazer um pouquinho de atividade de força e endurance para otimizar a saúde. O que importa na vida da gente é ficar bem, para cuidar da família, cuidar dos filhos, né? E dos pacientes, né? Óbvio. Pois é, Sem saúde, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Com certeza. Então o que a gente quer é a prevenção de saúde. Então, o meu histórico, né? Eu tô com 45 anos, eu tenho um histórico familiar pesado, né? Um tio que infartou com 36, um familiar já com morte súbita, né? Hipertensão. Então, meu colesterol é alto, né? Eu sofro um estresse muito grande psicológico para cuidar de toda a gestão, né? Dos pacientes, da clínica, do time. E aí eu tive esse insight de que eu tô promovendo saúde para os pacientes, mas eu tenho que também cuidar de mim, né, Matheus? E o Matheus trouxe essa nova forma, né, essa nova forma de nos auxiliar, né, numa nova camada para os pacientes. Porque o que eu imagino? Você tem uma medicina tradicional, que é o que a gente está acostumado com os cirurgiões, né, Matheus? Onde você tem uma dissecção de tronco celíaco, você tem um problema vascular, um entupimento da perna, uma trombose, onde você vai lá tirar o trombo, colocar o stent e corrigir. Essa é uma camada que a gente tem que fazer o tempo inteiro, que é resolver problemas. Você tem uma camada acima, que é uma camada de prevenção, que é o que eu faço bastante também, Matheus. Faço Doppler de carótida, check-up vascular, o Jonathan faz, né, a parte de cardiologia, né, a Simone com endocrinologia, todo o time vascular aqui focado nessa parte de prevenção. Mas existe uma possibilidade de levar num outro nível em termos de performance, onde você busca o equilíbrio nutricional, o equilíbrio metabólico, o equilíbrio físico. Porque na atividade física, ela pode ser muito boa, mas se ela for exagerada, ela pode ser ruim. Ou se ela for ineficiente, ela também pode não trazer benefício. É isso mesmo? Com certeza. A medicina, né, sabe, eu sou cirurgião originalmente, né? A gente ficou muito tempo focado na doença e a gente esqueceu um pouco do nosso corpo, né, como ele funciona. Inclusive o estudo fisiológico, né? A gente começou a estudar a função do corpo e como ele responde à doença. E a gente esqueceu de observar como que ele se mantém saudável. E ele se mantém saudável com movimento e combustível correto. Com movimento na dose certa e combustível correto. A atividade física sempre faz bem, mas durante muito tempo a gente viu a atividade física como mero dispêndio de energia. E o que acontece quando você usa a atividade como dispêndio de energia? Você faz com muita intensidade. E o excesso de intensidade também desgasta o corpo. Entendi. Então uma coisa que as pessoas até se frustram quando faz atividade física é de fazer atividade física e não ter resultado. Mas por quê? Porque acaba fazendo com excesso de intensidade. Ou menos ou mais. Ou menos não ou mais. Na dose certa. Não na dose certa. E quando você faz com a dose certa, os resultados são muito superiores. E qual que é a boa notícia? É mais fácil do que a maioria das pessoas quando faz. Por quê? Porque a maioria do tempo a atividade física tem que ser leve. O importante é você fazer a atividade física na dose certa. Quando você dá o combustível correto, a alimentação adequada, a tua função celular, o teu corpo funciona adequadamente. Não produz toxinas, não se auto-inflama. Legal. Então o resultado é muito diferente. Não é à toa que quem faz atividade física adequada e come certo, vive um homem 12 anos a mais e mulher 14 anos a mais, que é a média da população. Você me trouxe para esse jogo com você, me conquistou o meu respeito como paciente seu, quando você me explicou a nível celular, mitocondrial, a importância das ações que a gente tem no dia a dia, em termos do combustível e em termos da modulação da atividade física, né? Isso daí, realmente, eu acho, essa parte científica sua, Matheus, de ir no nível mitocondrial, isso realmente faz muito sentido. Mas não ficou só no papel, né, Igor? Eu te mostrei os resultados dos pacientes, né? Pois é. O que acontece, né? Pois é. Pessoas já até idosos, né, que perderam gordura, ganharam massa magra, melhoraram o VO2, né? Ou seja, o VO2 é o principal marcador de longevidade, né? Eu te mostrei um paciente de 73 anos que em 6 meses ele melhorou em 7 pontos o VO2 dele. Isso significa uma diminuição no risco de morte dele de 30% nos próximos 5 anos. Quando o Matheus fala de VO2, é uma forma que ele utiliza para mensurar a qualidade das suas células em utilizar a oxigenação. Exatamente. Né? A oxigenação, o ser humano ele vai se desgastar com o tempo é inexorável. Você vai se desgastar por oxidação, por glicação ou por inflamação. São as 3 formas que o seu DNA, as suas células vão envelhecer, conforme vai passar o tempo. Se você está cuidando bem da forma como você oxigena, dos combustíveis, né, de toda essa parte nutricional e de atividade física, você modula certinho esses 3 fatores. E aí você tem longevidade. Deixa eu procurar dar uma simplificada nisso.
A gente tem basicamente dois tipos de gerar energia. Uma é uma forma limpa. Se o coração da gente estiver bom, o aparelho, a ventilação, o coração estiver bom e a célula estiver boa, a gente vai gerar energia a partir do oxigênio. Essa energia é limpa e não gera desgaste para o corpo. Se a gente está com o coração não muito bom e com a célula ruim e inflamada, a gente vai gerar energia sem oxigênio. E essa geração de energia causa inflamação, causa acidose. Acidose e inflamação no corpo, o que agride a célula. E leva a um desgaste, envelhecimento e perda de qualidade e expectativa de vida. Então, quando a gente faz a dieta, faz a atividade física adequada, a gente otimiza tanto a parte cardiorrespiratória quanto a celular e passa a gerar mais energia limpa. E por isso a gente vive mais e melhor. Muito bom. Então, simplificando. Então, se você é um paciente que tem fator de risco, né, e que você tem um problema de saúde, pode vir aqui que nós vamos te ajudar a resolver. Se você é um paciente que está sem problema de saúde, mas quer fazer uma prevenção, vem aqui também que toda essa parte cardiovascular nós vamos revisar e te ajudar a fazer prevenção. Agora, se você quer ir para um outro nível, se você quer melhorar sua performance em termos de atividade física, de vida, de saúde, de energia, que isso vai te trazer um resultado não só nos seus exames de sangue, na sua saúde, mas também na sua vida. No desempenho. No desempenho total da sua vida. Seja um desempenho intelectual, físico, sexual, de produtividade na sua empresa, nos seus negócios, no seu cuidado. E se você é homem, pai de família, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Você precisa viver bem, viver melhor para poder cuidar da sua família. Se você é mulher, você precisa se cuidar também, porque tem a gestação, tem seus filhos. Quanto mais você tiver saúde, essa responsabilidade com a nossa família, a gente precisa responder isso. E o Matheus tem sido uma peça fundamental aqui para os nossos pacientes tocar de patamar. Toda essa nova abordagem, todo esse novo conhecimento veio do estudo do alto desempenho, dos atletas de elite. Né? Por quê? Porque o que é um atleta de alto rendimento? É um cara que sabe gerar muita energia de modo muito eficiente. E para ser eficiente, ele tem que gerar energia limpa. Limpa, né? Porque senão ele vai se machucar, vai Então, ter lesão. aí o que acontece? A gente foi estudar isso e viu que aplicar o mesmo método que você usa para o atleta de alto desempenho, a mesma estrutura de treino. Se você aplicar para a pessoa que quer saúde, que quer longevidade, você vai ter resultados espetaculares. E qual que é a boa notícia? Enquanto um atleta de alto desempenho tem que treinar 30, 40 horas por semana, o que acaba sendo um desgaste, o atleta da saúde, o que a gente está treinando para ter saúde, para ter longevidade, para ter qualidade de vida, bem-estar, ele treinando entre 4 e 6 horas de um modo muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas faz na academia, ele vai ter uma saúde ótima e ter um melhor desempenho até de que alguns atletas amadores, que treinam por desempenho, mas treinam inadequadamente. Muito bom. Então eu te proponho um desafio aqui. Hoje é dia 5 de janeiro, até dia 5 de julho, nós vamos documentar todo esse nosso fluxo. Eu, você, o paciente, me coloco à sua disposição para a gente fazer o protocolo certinho e a gente alcançar esse objetivo em termos de risco cardiovascular, de composição corporal, de melhora, e vamos ver se vai dar certo mesmo esse seu protocolo. Com certeza vai dar certo. Desafio aceito? Com certeza. Então tá bom.